Gaudeamus. Ones in Domino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, irmãos, a paz de Jesus. Como o Wesley falou, a gente está procurando fazer, nesse tempo que estamos tendo de coronavírus, que a gente faça pelo menos alguns vídeos para estar partilhando com vocês. E eu estou meditando, estou lendo também o livro de São Francisco de Sales. É um livro muito bom que tem trazido para a minha vida grandes experiências com Deus. O nome desse livro é Filoteia, e o significado do livro é amante ou enamorado de Deus. Nós somos chamados a isso, a amar a Deus, a ser um enamorado de Deus. Este livro está aqui comigo, vou mostrar para vocês a capa. É um livro ótimo, se você puder ler e obter este livro. Ele nos ensina muito aquilo que é o nosso carisma, aquilo que é o nosso chamado, que é amar a Deus. E São Francisco de Sales, ele inicia dizendo que para podermos viver este amor a Deus, nós precisamos buscar uma verdadeira devoção a Jesus. E ele vai dizendo o que é essa verdadeira devoção a Deus. Ele diz que para sermos devotos a Jesus, não adianta muitas vezes nós fazermos jejuns, que é o que nós muitas vezes fazemos, Nós fazemos jejuns, nós rezamos o terço, nós lemos a palavra de Deus, nós buscamos nos doar, e a doação ela se dá na caridade, ou seja, na ajuda aos irmãos, seja através da oração, seja muitas vezes através até mesmo da doação de alimentos, como nós fazemos muitas vezes com os nossos irmãos, e tudo isso é bonito. Tudo isso é lindo, mas ele vai dizer assim que não adianta nós demonstrarmos a Deus este amor, esta devoção, se o nosso coração está cheio de rancor. Ele fala que muitas pessoas fazem belos jejuns e isso é ótimo, porém o seu coração está cheio de rancor e isso acaba não adiantando nada. Ele diz também que muitas pessoas dão esmola aos pobres, mas ela não consegue perdoar os inimigos. E ele continua dizendo que muitas pessoas até perdoam os inimigos, mas ela não paga aqueles a quem ela deve. Então sempre há algo que vem contra nós, nos tirando esta verdadeira devoção a Jesus. Ou seja, tirando de nós esse amor autêntico a Deus. E segundo ele, nós precisamos buscar a verdadeira devoção. E o que é esta verdadeira devoção? Ele nos ensina muito, eu vou ler para você o que ele nos fala, que essa verdadeira devoção é algo que nos leva muito a Deus. Olha o que diz o santo. Amada Filoteia, ou seja, ele se dirige a Filoteia, que é este amante de Deus, é este namorado de Deus, essa pessoa que ama a Deus, ou seja, é você, sou eu. E é interessante que este livro, ele dedica não somente às pessoas que são do clero, aos bispos, mas ele diz assim que quer que este livro seja para todas as pessoas. Para nós que trabalhamos, para nós que temos família, para nós que buscamos ao Senhor, que não temos medo de buscar o Senhor. E é isso que eu venho oferecer para você, irmãos, um meio de nós conseguirmos viver bem e melhor este amor a Deus, este nosso carisma. E ele diz assim: o mundo, ele difama tanto esta santa devoção, e ele pinta as pessoas devotas
com um semblante insolente, triste, melancólico, e espalhando que a devoção acarreta temperamentos hipocondríacos ou insuportáveis. Ou seja, ele vai nos dizer que o mundo diz que a pessoa devota é aquela pessoa triste, é aquela pessoa que não sabe sorrir, é aquela pessoa rancorosa, é aquela pessoa que muitas vezes a gente olha para ela e ela olha para a gente de uma forma indiferente, como eram talvez os fariseus, como eram os mestres da lei. Mas ele vai dizer que a verdadeira devoção, ela nos leva a ter, e isso segundo o Espírito Santo e segundo a boca de todos os santos, e até mesmo o nosso Senhor, ele diz que nos assegura que a vida devota é uma vida doce, ditosa e amável. Irmãos, esta é a verdadeira devoção ao Senhor. É quando nós nos inclinamos, quando nós buscamos viver isso, essa experiência de sermos doce, uma pessoa ditosa e uma pessoa amável. Esta é a nossa vocação, irmãos. Darmos a Deus esta graça de uma verdadeira devoção, de amarmos, de vivermos segundo a vontade de Deus. E ele continua dizendo que para que essa verdadeira devoção ela aconteça em nossa vida, nós precisamos entender que esse chamado não é um chamado apenas dos sacerdotes, mas é um chamado da igreja. A igreja é chamada, os cristãos são chamados a viver este amor, a viver essa devoção ao Senhor. Ou seja, você da comunidade Por Amor de Deus, você que nos assiste, você é chamado a viver este amor. Irmãos, aqui eu não estou dando aula de teologia porque não sou teólogo. Mas estou aqui, irmãos, partilhando uma experiência que eu senti através deste livro, que nos leva a viver o nosso carisma, que transmite um pouco do nosso carisma. Por isso, resolvi partilhar com você. E ele diz que para alcançarmos, é preciso, uma das primeiras coisas, ter um diretor espiritual. Nós precisamos, para alcançar isso, ter um diretor espiritual. Para quê? Para que nos instrua. Para que nos leve a aprender a obedecer, porque muitas vezes o diretor espiritual, ou até mesmo o fundador da sua comunidade, que conduz a sua comunidade, ou uma pessoa que está à frente, muitas vezes numa coordenação, ela muitas vezes vai pedir algo para você e é necessário muitas vezes a obediência. E ele disse que esta obediência é necessária. Irmãos, muitas vezes a gente vê a experiência da castidade é linda, a experiência da pobreza é linda, mas, irmãos, os santos vão dizer que a maior dificuldade é a obediência. E nós somos chamados a viver esta experiência da obediência. E ele vai citar Santa Catarina de Siena, ele vai citar Princesa Santa Isabel. Para quem conhece Santa Catarina de Siena, nós vamos ver que aquela mulher era uma mulher autêntica, falava a verdade, ela enviava cartas para o Papa, cartas para o rei, mas, irmãos, acima de tudo, ela obedecia. Ela foi uma mulher obediente à palavra de Deus e ela escutava seu diretor espiritual. Muitas vezes ela sofreu porque um dado da vida dela, onde ela não conseguia comer, e ela já não se alimentava de mais nada a não ser da Eucaristia, o diretor espiritual dela disse: olha, você tem que se alimentar. E ela foi e tentou por várias vezes comer e ela não conseguiu. E o que aconteceu? Ele, vendo que ela estava tentando, mas não conseguia, porque ela acabava soltando toda a comida, ela regurgitava, e ele disse: não coma mais. E ali ela pegou e se alimentava apenas da Eucaristia. Ou seja, mesmo ela sofrendo, ela obedecia.
Esta é a graça de se ter um diretor espiritual, aprendermos a obediência a Deus. Uma das coisas também que ele vai nos falar, no parágrafo 34, na página 34, é algo muito interessante para nós. Ele vai dizer assim, olha, o guia, ou seja, o diretor espiritual, ele tem que ser para nós como um anjo. Quando nós encontrarmos este homem de Deus, este sacerdote, ou até mesmo uma pessoa na qual você confia, que você acredita que é um homem de Deus, um homem devoto, um homem de oração, o homem que vai te levar melhor para Deus, de uma forma plena, um homem justo, segundo ele. Uma das coisas que ele nos ensina é isso, que nós temos que considerar ele como um anjo. Não considere ele como um simples homem. Nem confies nele ou no seu saber humano, mas tão somente em Deus, o qual te favoreça e falará por meio deste homem, pondo no seu coração e na sua boca tudo que seja conducente à tua felicidade. Ou seja, você não está acreditando naquela pessoa, mas você está acreditando na palavra de Deus através da boca daquela pessoa que te leva a uma experiência com Deus, que te leva a uma verdadeira devoção a Deus. Ou seja, é como se um anjo de Deus falando a você. E por isso você deve escutá-lo, como a um anjo que desce do céu para o céu te levar. Trata com ele com o coração nas mãos, com toda a fraqueza e fidelidade, manifestando-lhe claramente o bem e o mal, sem fingimento nem dissimulação, ou seja, não tenha medo de falar para ele aquilo que está em seu coração, para que você possa, através da boca de Deus, falando por ele, ser conduzido a uma fidelidade a Deus. Isso é buscar uma devoção. Então a primeira coisa é buscarmos o quê? Um diretor espiritual que nos ajude a ser de Deus. E ele vai dizer que há duas purificações para alcançarmos esta graça. A primeira purificação é, irmãos, a purificação dos pecados mortais. O pecado mortal, irmãos, nós sabemos, ele nos arranca a graça da salvação. Nos arranca a graça de sermos santos, de agradarmos a Deus. O pecado nos torna pessoas distantes de Deus. E ele vai dizer assim, faça um bom exame de consciência. Ele nos aconselha, irmãos, a fazer uma retrospectiva de toda a nossa vida. Uma meditação de toda a nossa vida, tudo aquilo que passamos no passado. E ele diz, escreva. Escreva tudo aquilo que você observou, que no seu passado te levou ao pecado. Vai escrevendo e faça uma meditação minuciosa. Uma meditação que te leva realmente a dar o seu coração a Deus e dizer, Senhor, eu não quero mais ter nenhuma mancha dentro de mim. Esta é a primeira purificação, olharmos para o nosso passado, escrevermos e chegarmos diante de um sacerdote de Deus e dizer, eu não quero mais esse pecado na minha vida. Todas as manchas do pecado que eu observei, que eu pude enxergar através da minha história, está aqui. E dizer ao sacerdote com um coração puro, com um coração sincero. A segunda purificação é o afeto ao pecado. E esta, irmãos, é a que mais nos pega quando nós já estamos caminhando com o Senhor. O que é este afeto ao pecado? É quando nós buscamos a confissão e chegamos diante do Padre e dizemos, Padre, eu pequei, eu fiz isso, eu cometi esse erro, mas no fundo do coração, irmãos, nós não queremos se livrar do pecado. No fundo do nosso coração, nós já estamos pensando que vamos pecar de novo. Apesar das nossas palavras muitas vezes dizer, olha, eu não quero mais pecar, mas você com suas atitudes, muitas vezes com este afeto, você vai sendo conduzido de novo a esse pecado. Ou seja, vamos confessar um pecado que no nosso inconsciente nós já sabemos que vamos pecar, ou muitas vezes até no nosso consciente nós já sabemos que vamos pecar. E ele diz, olha,
este é o pecado que mais machuca o nosso coração, que mais nos tira da graça de Deus, porque já vamos até o Senhor, confessamos, mas infelizmente nós voltamos ao pecado. E ele vai dizer que nós nos comportamos como aqueles israelitas que foram libertos do Egito, mas estavam com saudade das cebolas, dos alhos do Egito. Ou seja, vamos até o sacerdote, confessamos, somos libertos do pecado, mas no íntimo do nosso coração nós temos saudades do pecado ainda, e muitas vezes vamos retornando a ele. É necessário uma verdadeira confissão, e ele diz que para se purificar verdadeiramente, para alcançarmos este amor a Deus, nós precisamos detestar o pecado. E uma forma de detestarmos o pecado, de conseguirmos a graça de Deus, é através dos sacramentos. Do sacramento da confissão, do sacramento da Eucaristia, principalmente. A confissão e a Eucaristia precisa caminhar junto, irmão. E ele vai dizer, para você ter uma alma devota e amar a Deus de todo o coração, você precisa se purificar de todo o afeto do pecado, de todo o pecado mortal, buscar os sacramentos e dar a Deus o seu coração de uma forma verdadeira. E ele nos ensina, irmãos, outros meios de meditação. E ele vai dizer que existe 10 formas de meditar, e ele vai apresentar neste livro essas 10 formas de meditação, na qual Wesley e eu vamos procurar eu acredito que uma vez por semana, ou a cada 2 vídeos por semana, ainda não sabemos, porque aí a gente vai estar rezando e vamos estar procurando um meio de transmitir para você melhor essas mensagens, mas eu quis fazer uma introdução do livro para você, para que você entenda a meditação que faremos. Ou seja, ele vai nos ensinar 10 tipos de meditação que nos leva a ter a consciência do pecado e podermos mergulhar e procurar esta purificação da nossa alma, esta verdadeira devoção a Deus. E que o Senhor nos dê esta graça, irmãos, de verdadeiramente encontrarmos, principalmente neste tempo que estamos vivendo de peste na humanidade, na qual as pessoas estão se voltando para Deus, que nós possamos buscar a graça de vivermos bem o nosso carisma neste tempo, aonde estamos com a nossa família, porque o Senhor nos proporcionou, através deste mal que está acontecendo na humanidade, o Senhor nos proporcionou um meio de estarmos em família, de rezarmos com a nossa família, de usarmos dos meios de comunicação para levarmos a graça de Deus às pessoas. Por isso, irmãos, o carisma, ele nos une. Porque apesar de estarmos longe, o carisma nos une. E eu quero que você reze comigo, eu quero que você medite comigo, para que possamos, irmãos, alcançar a graça desta verdadeira devoção a Jesus, que é o amor pleno a Deus. E eu vou rezar, gostaria que você rezasse aí na sua casa. E eu peço, Senhor Jesus, pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua graça, que o Senhor nos conduza a vivermos plenamente o carisma do amor e da doação, através dos ensinamentos de São João da Cruz, através dos ensinamentos também que temos, que a Igreja nos ensina de São Miguel Arcanjo, mas também, Senhor, através de São Francisco de Sales, um grande homem de Deus, que nos ensina através da meditação, que nos ensina através, Senhor, deste olhar para dentro de nós a graça de encontrarmos contigo e alcançarmos este amor e esta verdadeira devoção. Senhor, que esta oração se estenda a cada membro da comunidade, a cada vocacionado da comunidade, mas também às pessoas que hoje não estão na comunidade, mas que nos veem através dos meios de comunicação, Senhor. Que elas sejam alcançadas por esta graça,
pelo poder do Teu Espírito, a fim de que possamos, Senhor, pela intercessão de São Francisco de Sales, alcançarmos este amor ao Senhor, porque é esta a nossa vocação, Senhor, amar a Ti, amar ao Senhor de todo o coração, amar a Igreja, amar os irmãos. Ensina-nos a amar, Senhor. Obrigado, Jesus, porque acreditamos no Teu poder e na Tua graça. E que o Senhor Jesus possa abençoar você, possa abençoar a nossa vida, principalmente neste tempo. E que o Espírito Santo possa ser derramado sobre nós, irmãos, para que nós possamos ser conduzidos a vivermos plenamente a vocação que o Senhor nos chamou, o amor e a doação. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. E em breve nós estaremos enviando mais alguns vídeos, mas os vídeos serão mais voltados à oração mesmo. Hoje foi um breve resumo daquilo que faremos, mas nos próximos vídeos estaremos rezando com você. Amém? Estivemos reunidos e vamos permanecer unidos pelo poder de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.